Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, mais conhecido como Vitinho. Tenho 20 anos de idade, moro em Niterói, da igreja Lagoinha, do pastor Felipe, da Mariana Valadão. Mandou um beijo para vocês. É uma honra estar aqui na igreja, agradecer ao pastor. Muito obrigado por estar aqui, a recepção incrível que a gente teve. É uma honra para mim. Estou muito feliz de estar aqui, com muita expectativa. Quantos aqui estão com expectativa no Senhor? Não em mim, irmão, mas no Senhor, amém? Eu sempre costumo falar isso antes de pregar. Se você veio aqui para ver algum ministro cantar ou para ver algum pregador pregar, desculpa. Mas você veio aqui sentir a glória de Deus. Bem rápido, eu queria apresentar para você o meu livro chamado Não Desista. Em agosto de 2019 eu fiz uma poesia, eu sou poeta também. Fiz uma poesia que viralizou o Brasil, onde falava não desista. Essa poesia tocou milhares de pessoas, chegou em pessoas famosas, alcançou, cara, uma multidão. Pessoas depressivas foram curadas através da poesia, você pode dar glória a Deus por isso? Pessoas, cara, que iam se matar, viram o vídeo na hora e desistiram de se matar, você pode dar glória a Deus por isso? Pessoas voltaram para Jesus, pessoas aceitaram a Jesus através de um vídeo. De um dia para o outro a minha vida mudou literalmente. Eu trabalhava em uma empresa de moda. Deus falou: Vitor, sai da empresa para você poder escrever esse livro. Eu escrevi esse livro em 15 dias, sem dinheiro, sem editora. No 16º dia apareceu uma editora perguntando: Vitinho, você não pensa em escrever o livro? E eu falei: então, tá pronto. Não Desista é um livro que tem marcado uma geração. O último capítulo é o meu preferido, onde são 16 testemunhos de pessoas que foram curadas e salvas através da poesia. Você que gosta de arte, você que tem esse chamado, eu te indico. Esse livro também fala sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o chamado e sobre você. Depois da Bíblia, é o meu melhor, é o favorito, sacou? E eu costumo dizer que se você desistir de ler, você já é um desistente, viu? O valor dele é só R$35, é o dinheiro do lanche, então faça o jejum hoje e compre o livro em nome de Jesus. Só que existe um problema, eu só trouxe pouquíssimas unidades. Eu trouxe apenas 19 livros. Porque acabou tudo na última agenda. Amém? Então no final você pode procurar. Espero que te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Jesus, para que o Senhor, Pai, desça nesse lugar, Pai, que o Teu fogo caia nesse lugar, Espírito Santo de Deus, flua no nosso meio, Pai, o Senhor 100% à vontade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Abra os nossos corações para receber a Tua palavra, que não seja eu pregando, mas que seja o Senhor nesse lugar, Pai, que não seja a voz do Vitinho, mas que seja a voz do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo de número 1. Bem rápido, Apocalipse 2, versículo 1, olha o que a Bíblia vai dizer. Quantos acharam? Diga amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essas são as palavras daquele que tem, repita, tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda, repita, anda entre os candelabros de ouro. Isso aqui é uma visão de João, onde essa carta é escrita para a igreja de Éfeso. E se você for ler Apocalipse, essas cartas, você vai ver que sempre no início a Bíblia começa assim: essas são as palavras daquele. Quem é esse? Jesus. Então é Jesus escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, amém? Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Então Deus, ele está escrevendo, Jesus está escrevendo uma carta ao anjo daquela igreja. Nessa carta ele fala: olha, eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na sua mão direita e ando nos 7 candelabros de ouro. Se você for estudar teologicamente, 7 estrelas significa os 7 anjos, os 7 líderes. Então, traduzindo para você, quando ele fala que ele tem as 7 estrelas na sua mão direita, é a mesma coisa que falar que ele tem os 7 anjos na sua mão direita. Mão direita, mão de governo.
Mas quando ele vai falar sobre o candelabro de ouro, não fala que ele tem, mas que ele anda. Vitinho, o que são os candelabros de ouro? São as igrejas. Ou seja, na sua mão direita ele tem a liderança, mas ele anda na igreja. Quem espiritual está entendendo aqui? Na sua mão direita ele tem a liderança, na igreja ele anda. Deus me mostrou esse rema, essa palavra revelada dessa parte muito forte, porque ele anda entre os candelabros de ouro. Vitinho, o que é isso? Ele anda na igreja. Quando a igreja se reúne, quando você se reúne com seu irmão e forma a igreja, a comunhão para adorar a Deus, a Bíblia diz que ele anda. E minha pergunta é: como é que você vem para o culto sabendo que o culto que você presta para ele, ele anda? Como é que você adora, irmão, na igreja que Deus anda? Como é que você ora na igreja que Deus anda? Como é que você glorifica na igreja que Deus anda? Em Gênesis, ele andava no jardim. Em Apocalipse, ele anda na igreja. Deus nunca parou de andar entre o seu povo. E minha pergunta é: como que você se comporta sabendo que ele anda? Deus não parou de andar com você, foi você que parou de andar com ele. Ele anda. Em Gênesis vai dizer a história de Enoque. Enoque, ele era um homem que andava com Deus. Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. O Senhor falou comigo: Vitinho, hoje tem muito Zaqueu e muito Enoque. Como assim? Ele falou: Vitinho, hoje Zaqueu vai voltar e Enoque vai sumir. Como assim? Zaqueu, ele está perdido. Jesus entra na sua cidade, Jesus encontra Zaqueu e ele volta. Hoje você que está perdido, hoje você que está longe do Senhor, hoje Jesus vai te chamar de volta. Mas Vitinho, eu já ando com Deus como Enoque. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. A Bíblia diz: e Enoque já não era mais, e Deus o levou. Enoque andou com Deus. Enoque gerou filhos e filhas, e Enoque sumiu. Vitinho, qual é o seu auge da vida cristã, na sua opinião? É andar, gerar, ao ponto de sumir. Zaqueu vai voltar, Enoque vai sumir. Se você anda com Deus, tem uma vida com Deus, se prepara para sumir hoje. Vitinho, como assim? Sumir as suas vontades, sumir os seus desejos. As pessoas vão falar para você: cara, cadê você? Cara, cadê aquela pessoa? Eu não sei, eu sumi em Cristo, eu sumi em Deus. Ei, Enoque já não era mais. O que isso nos ensina? Para a gente não ser. Não entra no céu quem só é pregador, ou quem é avivalista. Currículo não anda no céu, não entra no céu. Quem entra no céu é quem não é mais. Entende? Se prepara para assumir essa noite. E você que está longe, se prepara para voltar. Abra comigo em Lucas, capítulo 19, versículo 1. A gente vai fazer algo bem rápido. Lucas 19, 1. Oh, aleluia. Eu falei assim: Jesus, me dá uma palavra, me dá uma mensagem. Ele falou assim: por que você não pede a minha presença? Aí ele falou assim: Vitinho, não se prepara, você não vai pregar a sua melhor mensagem hoje. Eu falei: como não? Ele falou: não, avisa eles que não é a melhor mensagem, mas é a melhor presença de Jesus hoje. Você não veio aqui ouvir a melhor mensagem, você veio aqui desfrutar da melhor presença que há nele. Lucas 19, 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa.
quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus entrou em Jericó. Vitinho, o que é Jericó? De acordo com a história, Jericó é a cidade antiga e habitada, a mais antiga e habitada do mundo. Jericó significa perfumada. Jericó também é conhecida como a cidade das palmeiras e sicômoro. Jericó também é a cidade que foi derrubada por Josué na conquista de Canaã. O que é Jericó? Jericó teve o seu nome empregado na Bíblia 70 vezes e fazia fronteira com a região de Pérea. Ok, mas será que Jericó é só isso? Olhando por outra ótica, Jericó é o lugar que Zaqueu vive. Olhando por outra ótica, Jericó é o ambiente que Zaqueu sempre errou. Olhando por outra ótica, Jericó é o local onde Zaqueu era mal visto, era mal falado, porque Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, cobradores de impostos, mal visto pela sociedade. Então, olhando por outra ótica, Jericó é o ambiente de Zaqueu, Jericó é o ambiente que Zaqueu sempre errou, Jericó é um ambiente de vergonha. Mas sabe qual é a boa notícia? É o início do texto. É que Jesus entrou. Olha para mim. Jesus entrou onde Zaqueu deveria sair. Sabe esse ambiente de vergonha que você sente? É hoje que Jesus entra. Se você está aqui é porque Jesus entrou naquele ambiente. Para eu estar aqui pregando o evangelho, irmão, só a graça de Deus. Eu era o cara mais louco do mundo. Minha mãe não tinha orgulho de mim, sério. Só Jesus, só a graça para fazer isso. Zaqueu era o pior daquele lugar e Jesus foi ao encontro dele. Mas Vitinho, quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, o homem rico, cobrador de impostos, chefe geral. Zaqueu tinha moral entre os chefes dos publicanos. Esse era Zaqueu. Zaqueu era considerado como ladrão e corrupto diante da época. Uma vergonha. Mas sabe o que isso nos ensina? Que Zaqueu é o improvável. Para a sociedade, Zaqueu é vergonha. Para Jesus, ele é improvável. Para uma cidade, Zaqueu é vergonha. Mas para Jesus, ele é improvável. Para aquela cidade, Zaqueu é vergonha. Para Jesus, ele é o foco. João 4,4 vai dizer que Jesus, ele estava indo, mas ele mudou a rota para encontrar uma mulher samaritana. Naquela época o judeu não podia se relacionar com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que ele muda a rota para ir ao encontro de uma mulher. Assim como Jesus entrou na vida daquela mulher, ele também entrou na vida de Zaqueu, e como entrou na minha vida e na sua. Mas o louco é que Jesus, ele muda a rota para encontrar aquela mulher. E é por isso que eu sempre falo isso. Hoje aqui eu não estou pregando para 5 pessoas, para 100 pessoas, para 200, para 500, para 800. Eu estou pregando para 1 milhão, para 2 milhões, para 3 milhões, para 10 milhões, para 20 milhões, para 50 milhões de pessoas. Por quê? Porque quando Jesus olha para a mulher samaritana, ele não vê a mulher samaritana apenas, ele vê Samaria. Quando Deus olha para a terra e olha para Noé, ele não vê só Noé, ele vê uma geração. Quando Deus olha para Abraão, ele não vê só Abraão, ele
ele vê uma multidão. Quando Deus olha para Zaqueu, ele não vê só Zaqueu, ele vê Jericó. Ei, quando Deus olha para você, irmão, ele não olha só você, ele olha o seu bairro, a sua casa, a sua cidade, Bertioga, o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo. Ei, atrás de você existe uma multidão prestes a ser ganha por ele. Ei, é por isso que ele entrou hoje. É por isso que ele entra. Porque você é muita gente. É por isso que ele entra, porque você é muita gente. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Por que ele não conseguia ver Jesus? Por causa da sua estatura e por causa de uma... Vitinho, quem é a multidão? Não olha para o lado agora. Vitinho, quem é a multidão? A multidão é aquele povo que segue Jesus não para conhecer, mas aprenda para observar. Vitinho, o que é multidão? Multidão é aquela pessoa que vem para o culto não para prestar, mas para assistir. Vitinho, o que é multidão? É aquela pessoa que só quer o presente, não quer a presença. Zaqueu era pequeno, então ele não conseguia ver por dois motivos: porque ele era pequeno, porque existia uma multidão na sua frente. Olha para mim, igreja, e você que é crente, quando você começa a viver com Jesus apenas para observar, cuidado, você pode estar sendo multidão. E qual é o problema da multidão? Esconde Jesus de Zaqueu. Daqueles que se sentem pequenos, como Zaqueu se sentia. Mas o que a gente precisa entender é que o reino de Deus, o reino dos céus, são para os pequeninos. Então Zaqueu não consegue. Então o que a Bíblia diz? Versículo 4: assim correu adiante. Zaqueu poderia ir para casa, irmão. Ele poderia falar assim: cara, eu não consegui ver Jesus, demorou, vou embora. Mas a Bíblia diz que ele correu adiante. Ele não andou, ele correu. Quem corre tem urgência. Quem corre tem fome. Quem corre quer conhecer. Quem corre quer a presença. E ele correu adiante do Senhor. O que Zaqueu fez naquele momento? Ele colocou a sua vida no caminho do caminho. Ele colocou a sua vida no caminho do Senhor. Ele poderia ter se frustrado, sim ou não? Pequeno, existe uma multidão. Mas aquilo que impedia Zaqueu de ver Jesus, aquilo que impedia Zaqueu de ver Jesus não foi um impedimento, foi um impulsionamento. Ele saiu correndo. E ele correu adiante. E o que ele fez? E subiu numa figueira brava para ver Jesus. Ele consegue ver Jesus, sim ou não? Sim, mas de longe. Ele consegue ver Jesus, sim ou não? Mas de longe. Ele sobe numa figueira brava. A figueira brava tem 10 metros de altura. Suas folhas são em formato de coração. I love you. E os seus galhos possuem espinhos. Essa é a árvore que Zaqueu subiu para tentar ver Jesus, porque ele não conseguiu, porque era pequeno e porque existia uma multidão na frente dele. E ele subiu, consegue ver Jesus, mas de longe. O que é isso?
é fazer para ver. O que é isso? É se esforçar para ver. Quando Zaqueu sobe, com certeza ele se machuca, porque tem espinho à árvore, de acordo com a história. Não da Bíblia, mas de acordo com o historiador Flávio José, um dos maiores da atualidade, da década, assim, dos tempos. Então quando ele sobe, com certeza ele se machuca, com certeza ele se fere, com certeza ele se cansa, com certeza ele deve ter sentido o fardo pesado, porque ele está tentando fazer para ver. Qual que é o nome disso, Vitinho? Religiosidade, fazer para ver, tentar para ver, se esforçar para ver, se esforçar para conhecer. Então ele sobe, mas você tem que entender que subir te faz dependente de si mesmo. Isso é um perigo. Subir te cansa, subir machuca, subir arranha, subir rasga, subir te torna exposto. Qual que é o perigo disso? É porque tem muita gente tentando subir nas árvores da vida para tentar ver Jesus, porque não entendeu que ele já desceu, já se feriu por você. Zaqueu sobe e com certeza se fere por um espinho. Mas o que você precisa entender é que Jesus já desceu com uma coroa de espinho. Foi pregado por você. O que é isso? Isso é a graça, favor imerecido. Você não faz para ter, você faz porque você já tem. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Repita isso aqui: Zaqueu. Quem era Zaqueu? Me responda. Chefe dos publicanos, um ladrão, um corrupto. Quando Jesus chega, o que ele fala? Zaqueu. A primeira palavra que Jesus fala para Zaqueu é Zaqueu. A primeira palavra que Jesus fala para Zaqueu é o seu próprio nome. O que é isso, Vitinho? É Jesus reafirmando a identidade de Zaqueu. Cara, não cai para trás. Você sabe o que significa Zaqueu no hebraico? Justo. Pode pesquisar. Zaqueu no hebraico significa justo. O que é isso? É Jesus olhando para um homem vergonhoso, é Jesus olhando para um homem que era uma vergonha, para um ladrão, para um corrupto, e falando: justo, desça, justo, desça, justo, desça. O que é isso? É que Jesus olha para você, irmão, e Ele não te chama pelo seu pecado, Ele te chama pelo seu nome. O que é isso, Vitinho? É que Jesus, Ele olha para você e Ele não te chama pelo seu erro, Ele te chama pela sua identidade. O que é isso, Vitinho? Naquele momento Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce. E desce o quê? Depressa. Você lembra que antes Zaqueu correu? Na mesma urgência que você sobe, Jesus manda você descer. É por isso que eu falei que hoje tem muitos Zaqueu voltando para casa e muito Enoque sumindo na presença dele. Eu amo a Bíblia. Oh, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus não passa, Ele chega. O alvo era Ele. Jesus poderia ter continuado isso aqui. Jesus, Ele poderia ter continuado a viagem, mas Ele chega, porque sem Zaqueu não faz sentido continuar. É por isso que hoje o tempo parou, tudo parou, o céu parou, para você entender que Ele chegou na sua vida, e que agora, através e a partir desse momento, você anda com Jesus. O mesmo Jesus que anda na igreja, o mesmo Jesus que sempre andou curando os enfermos, o mesmo Deus que sempre andou em Gênesis, Ele chega e fala: Zaqueu, desce. Sem você não faz sentido continuar.
Jesus não é passageiro, Jesus é a própria viagem. Eu sou poeta, eu gosto de... Jesus não é temporário, Ele é atemporal. Jesus não passa, Ele encontra. Desça, Zaqueu. A causa foi a multidão. A causa é você se achar pequeno. A causa de subir é não conseguir me ver. Agora desça, que sou eu te chamando. A partir do momento que você escuta Jesus te chamando, você entende que não é Ele acima ou Ele abaixo, você acima, você abaixo. Agora é o mesmo nível, olho a olho, face a face de relacionamento. Me entenda. Deus, Ele continua sendo soberano. Deus, Ele continua sendo Senhor. Deus continua Ele sendo Rei. Mas quando Ele olha para você, Ele te chama de filhinho. Tem intimidade. Tem muita gente aqui ferido com a igreja. Tem muita gente que já se machucou muito para tentar ver Jesus e conhecer Jesus. Eu vim aqui, cara, eu peguei algumas horas de avião para te falar assim, cara, desça. É porque Ele está te chamando hoje. Não é coincidência, é o próprio Cristo falando, desça. Você se feriu, se machucou, se cansou, está ferida. Eu sei, filho, eu sei, filha, mas eu cheguei, agora desça. E por que descer é difícil, irmão? Porque todo mundo que se esforça para subir, se questiona para descer. Porque fica dependente de si. Jesus entrou na sua Jericó hoje. Impedimentos de conhecer Jesus aconteceram, mas você não desistiu e correu, porque você tem fome. Você se esforçou, se machucou, se tornou exposto, mas chega no momento chamado hoje, que Jesus para tudo e fala assim: Justo, desce. Juliana, desce. Henrique, desce. Pedro, desce. Que agora a intimidade aqui, ó, sou eu e você. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O mais louco é que o versículo anterior fala assim: porque hoje eu quero ficar na sua casa. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: Jesus está na casa, andando nessa casa. Tem muito Enoque andando com Ele já, e hoje vai sumir. Pastor Jeremias está pegando fogo ali, irmão. Enoque vai sumir. Mas esse momento é momento de Zaqueu voltar. Esse momento é o momento de Zaqueu voltar. A religião te faz observar, o evangelho te faz receber. A religião te faz subir, o evangelho te faz descer. A religião te afasta, o evangelho te aproxima. A religião cria muros, o evangelho cria pontes. A religião te chama pelo que você faz, mas só o evangelho de Jesus te chama por aquilo que você é. Tem muita gente aqui, cara, que já escutou palavras erradas, que criaram raízes no seu coração. Entenda que Jesus parou hoje, está te chamando pelo nome. Já parou para pensar, cara, que Deus sabe o nome de todas as estrelas, sabe a quantidade dos grãos da areia e sabe o seu nome? Isso é louco, irmão. O problema é que a gente está tentando buscar o extraordinário e se esquecendo do simples. Ele te ama.
Qual que é o evangelho, Vitinho? Recebo muita pergunta, Vitinho, o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas. Ele veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Para aí? Não, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e está muito próximo. Em todas as igrejas que eu vou, o assunto mais falado é escatologia. Está próximo. E ele não vai vir para te buscar, me entenda, mas vir para buscar a igreja. Por que eu falo isso? Para você entender a importância de congregar. Sem raiz a árvore cai, filho. Antes de crescer para cima, cresce para baixo. O que mais tem hoje, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que mais tem hoje é líder por aí pregando e cantando palavras lindas, letras bonitas de Deus, mas não tem igreja. Como é que ele consegue falar da cabeça não estando no corpo? Não consigo entender. É por isso que eu falo, você que é jovem, me escuta, você que é jovem, honre seu pastor. Porque a gente bate muito nos católicos. Não, porque eles adoram imagem. O crente adora a pessoa. Não olha para o lado. Então faz um favor para mim. Quando eu for embora eu vou ficar muito feliz. Quando não tiver mais conferência, quando tiver culto normal, continua com esse fogo, com essa paixão, com essa entrega, congregando, amém? Não seja a igreja de evento, a igreja de momentos. Seja a igreja da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado, do domingo. A importância de congregar. E tenha vida com a igreja. Porque se você não tiver vida com a igreja, você até serve, mas não é membro, é prótese. Tenha vida com a igreja de Jesus. Porque ele anda entre a igreja. Vocês estão felizes? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Normal, a multidão se questionar. Não está entendendo? Jesus está entrando na casa de um pecador. Normal seus amigos falarem. Normal as pessoas falarem. Normal ninguém entender. Calma, eles estão olhando para você com ótica de pecador. Mas eles não entenderam que Jesus já te chamou de justo. Está tudo tranquilo. Vai falar. Vão falar que você é doido, você está virando crente. Vão falar que você é maluco. E deixa falar. O importante é que Jesus agora está dentro da casa. Mas, e não foi uma não, foi todo o povo. Aqueles grupos do WhatsApp. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Zaqueu fez o quê? Levantou-se, ou seja, ele estava sentado. Imagino em uma mesa. Naquela época, ser judeu e sentar na mesa é a maior prova de intimidade do mundo. Então a gente está aqui vendo e assistindo e narrando uma história de intimidade entre Zaqueu e Jesus. Sabe o que Zaqueu fala? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus pediu para ele devolver? Olha os detalhes do texto. Jesus pediu para ele devolver? Jesus perguntou para ele devolver? Jesus questionou Zaqueu? O que Jesus fez? Entrou na casa. Porque quando Jesus entra na casa, a presença te constrange. É por isso que enquanto eu prego, você está se remoendo na cadeira, falando assim, não é possível, ele está falando comigo. Não, Vitinho, não. É porque Jesus está aqui. Quando a presença se estabelece, você se constrange. É por isso que até o final dessa noite eu oro para que Deus te constranja com amor.
com um peso de glória na sua vida. A presença de Jesus está naquele local. Zaqueu tem o seu caráter mudado, porque tem um Jesus dentro da casa. Jesus está na casa, irmão, mas Ele não está parado, Ele anda. Existem Enoques que já andam com Ele, que já geram nele, que já andam com Ele, que já geram nele. Mas deixa eu figurar aqui, mas também existe Zaqueu, que a partir de hoje vai começar a andar. Eu acho que você está entendendo. Versículo 9, olha isso. Olha isso, olha o versículo 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que Jesus entrou em Jericó? Versículo 10: para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus chama Zaqueu para sua intimidade, para sua casa, para sua residência, não para a casa de Jesus, para a casa de Zaqueu. Então, naquele momento, Zaqueu abre as portas e Jesus entra naquele lugar. E o que você precisa entender é que esse homem que está dentro da casa com Jesus é o mesmo homem que estava fora tentando conhecê-lo. Dentro da casa não tem mais multidão falando. Dentro da casa tem relacionamento. Dentro da casa tem secreto. Dentro da casa tem arrependimento. Dentro da casa tem mudança de caráter. Dentro da casa tem mudança de postura. Porque agora não é mais só Zaqueu. É Zaqueu e a presença. É Zaqueu e o amor. É Zaqueu e o perdão. É o Zaqueu e o reconciliamento. É Zaqueu e a graça. Fique de pé no seu lugar. Eu preciso ler esse texto. Eu vou ler esse texto para a gente encerrar essa noite. Queria que apagasse as luzes. Deixa só aqui no palco, por favor, no altar. Eu queria que você fechasse seus olhos para você entender e sentir esse texto. Porque a palavra de Deus foi: Vitinho, Enoque vai sumir, Zaqueu vai voltar. Mas o foco e o alvo é o mesmo. Mateus 27:32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-se insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Isso é muito forte. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo.
e é o rei de Israel, desça agora da cruz, queremos e creremos nele. Ele confiou em Deus. Nossa. Que Deus, isso aqui é os caras falando, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele, e houve trevas, repita, houve trevas sobre toda a terra. Por que houve trevas? Gênesis 1, versículo 1. Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse momento é a primeira vez que a Trindade aparece na Bíblia: o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito em conjunto. Haja luz. Que luz é essa? Eu creio que é Jesus, a luz, a palavra criativa. Por que quando Jesus está sendo crucificado existe treva? Porque naquele momento a luz se apaga. E houve trevas sobre aquele lugar e toda a terra, por meio das 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Cara, eu amo esse texto porque essa é a primeira vez da Bíblia que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Porque naquele momento ele já está cheio do seu pecado, e Deus, ele não se relaciona com o pecado, entende? Por que Jesus se relaciona com você? Porque ele olha para você e vê o sangue de Jesus, a graça foi remido, foi pago. Porque naquele momento ele falou: meu Deus, o Pai já está longe de Jesus. O Pai abandona temporariamente Jesus para nunca mais te abandonar. Meu Deus, por que me abandonaste? Se você abrir Salmos 22, Davi começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? É por isso que Davi é considerado o pai da graça. Por quê? Porque 1000 anos antes ele viu Jesus na cruz. É louco isso. Aí olha o que acontece. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, aleluia. Se você é crente, irmão, se você não se apaixona por esse texto, irmão, se converte de novo, porque olha isso aqui. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se entre 2 partes. Agora o acesso é livre entre você e Jesus, cara. O véu foi rasgado. Do alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os mortos foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora olha isso: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e disseram: verdadeiramente este é o Filho do Deus vivo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, irmão. Você sabe qual foi a primeira reação de um homem a ver isso tudo? Foi glorificar o nome dele, o centurião. Feche seus olhos. Quero que você entenda que Jesus, ele morreu por você, ele ressuscitou por você e vai voltar para buscar a sua igreja. Mas talvez você olhe para esse texto e você não entende. Deixa eu te contar alguma história. Jesus, nesse caminho, ele foi chicoteado e machucado por você. Existiam pessoas xingando Jesus, e ele fez isso por você. Sem culpa, sem porquê ser crucificado, mas foi por você. Se você for ver, Jesus, ele anda um espaço de 3 quilômetros com 150 quilos nas suas costas. É o preço da cruz, de acordo com Flávio José. Jesus, nesse caminho, ele é chicoteado 39 vezes.
Jesus então ele é chicoteado 39 vezes por uma espécie de chicote chamado azorrague. Cada chicoteada em Jesus abria 12 feridas, porque o chicote tinha 12 fendas. Se você multiplicar 39 por 12, você vai ter 468 feridas por você. Então pegam Jesus, deitam Jesus numa cruz, colocam antes de colocar essa cruz em pé, pregam a mão de Jesus com pregos de 7 a 10 centímetros. Quando vai pregar a mão esquerda não dá. Por quê? Porque aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. E de acordo com a história, Barrabás era muito maior fisicamente que Jesus. Então eles amarram uma corda, puxa até chegar ao buraco e pregam Jesus. Aí você deve estar perguntando, mas Vitinho, o osso foi quebrado? Não, porque o cordeiro tinha que ser perfeito. Então colocam Jesus em pé em uma cruz, colocam nele uma coroa de espinho, colocam em Jesus uma coroa de espinho, levantam Jesus a 90 graus, embaixo dos seus pés existe um suporte. Por quê? Porque a morte de cruz é uma morte por asfixia, uma morte que leva horas. Então Jesus está assim. Quando ele fica cansado, então ele força o seu pé para levantar e respirar. A Bíblia diz que os centuriões eles foram quebrar a perna dos ladrões, porque quando você quebrava a perna, morria mais rápido. Quebram as pernas dos dois ladrões, mas quando vai quebrar a perna de Jesus, ele já está morto, porque o cordeiro tinha que ser perfeito. E eu vim aqui em Bertioga, depois disso tudo, para perguntar para você: o que você fez com o sacrifício de Jesus? Reconheceu ou ignorou? Se você está aqui e está longe de Jesus, se você está aqui e está distante de Jesus, se você está aqui e já foi mais próximo, mas se sente longe, hoje é noite de recomeçar. Jesus ele está aqui querendo entrar na sua casa. Ele anda por essa igreja. E não faz sentido ele começar e continuar a viagem sem você, chamado Zaqueu. Se você está aqui, eu vou ser bem prático e rápido, porque quem faz é o Espírito. Se você está aqui e entendeu que essa mensagem é para você, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Você que precisa recomeçar, você que precisa voltar para Jesus, você que precisa voltar para Jesus, pode sair do seu lugar e vem aqui na frente. Tem uma pessoa aqui na frente. Você pode glorificar por isso que hoje Deus está passando nessa casa. É Jesus te chamando. Eu sei que você está ferido, eu sei que foi machucado, eu sei que dói, eu sei que cansa. Sai do seu lugar, cara. Entenda o Evangelho, entenda a graça, entenda o sacrifício dele. Cara, vem, cara. Por quê? Porque não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Você que está aqui, eu te dou essa oportunidade. Você que quer recomeçar, quer voltar. Você que se feriu com a igreja, existe uma igreja que te ama aqui. Existe uma igreja que te ama aqui. Ei, Jesus entrou na sua Jericó hoje. Existe uma multidão atrás de você, prestes a ser ganha por Ele. Um dia falaram isso pra mim em 2016. Eu era loucão, fumava maconha, bebia, muito louco. Falaram assim: Vitinho, existe uma multidão atrás de você. E eu falei assim: não, mas você tá maluco. E hoje eu vivo isso. Você é o improvável. Entenda que você é o improvável. Existe mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus e voltar para Jesus? Levanta a sua mão que eu vou no seu lugar te buscar.
Você que está sem força, com vergonha, levanta sua mão que eu vou aí no seu lugar te buscar. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Amém? Você pode estender a sua mão aqui para frente? Pastor, por favor, você pode orar por eles? Existe alguém feliz aqui? Olha o versículo 10 e 9. Hoje houve salvação nessa casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pode estender a mão e orar? Estenda a sua mão aqui à frente. Eu quero que vocês que estão aqui à frente façam uma oração comigo. Repitam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que está vivo. E nessa noite eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. A partir de hoje eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou. E nessa noite eu entrego o meu coração, a minha vida ao Senhor. Estenda sua mão aqui à frente, igreja. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão entregando a sua vida ao Senhor hoje. Talvez alguns estão retornando para Cristo. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, Pai. Obrigado porque a Tua presença nesse lugar atraiu os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantas notícias ruins existe uma boa e nova notícia. É a notícia do Teu Evangelho. A notícia do Teu Evangelho continua sendo boa e nova, não ruim e velha. Obrigado, Jesus, pelo Teu resgate. Só Tu podes, Senhor. Só Tu podes chamar Zaqueu de justo. Só Tu podes chamar um improvável fracassado de filho, herdeiro. Obrigado, Senhor, pela salvação nesse lugar. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Só você que crê e concorda, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Celebre a Jesus, adore ao Senhor por tudo que Ele está fazendo aqui hoje. Não são números, são pessoas, amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas, 13 pessoas salvas para Jesus. Apaga a luz, por favor. Feche seus olhos. Quem diria que do ventre de uma virgem a origem de Deus viria? Que em uma manjedoura, sem capa, sem trono, sem coroa, o Rei dos Reis já reinaria. Que em cima de um jumento, caminhando em passos lentos, Jesus Cristo entraria. Quem diria que sem você existir, Ele já existia. Que sem você perguntar, Ele te respondia. Que sem o mundo criar, sem você estar lá, mas com o seu estar lá, Ele te criaria. Quem diria que quem a lei recusava, o amor amaria. Que sem nunca pecar, tomou seu lugar e viu o povo falar: crucifique o Messias. Quem diria que o Salvador do mundo morreria? Mas Ele disse que ressuscitaria. Abra, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o que ouve o seu coração. É o que nesse momento agora te cura da depressão. O mesmo que fez um surdo ouvir, o mesmo que fez um cego ver, hoje Ele olha para você e direciona a sua visão. Quem é esse Rei da Glória? É o nome sobre todo nome. É o poder de impor as mãos e todo tumor que tiver some. É o pão vivo que desceu do céu. É Deus conosco, Emanuel.
é o fogo que nos consome. Quem é esse Rei da Glória que acalma mar e tempestade? Que em João falou: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Que sustentou Pedro nas águas, que te tirou de suas mágoas e te livrou da ansiedade. Quem é esse Rei da Glória? É quem te chama para o chamado, é quem apaga o seu passado, é quem te limpa do pecado, é quem aponta o seu futuro, é quem te torna um ser puro, como Zaqueu, mesmo quando você era rejeitado. Quem é esse Rei da Glória? É quem há 2000 anos atrás foi pendurado em uma cruz, mas é quem sempre existiu. Gênesis 1:3, haja luz. E nesse momento de manifestação, pergunte para o seu coração uma mensagem que conduz. Hoje não é quem é Jesus para você, mas quem é você para Jesus. Fala assim então: eu sou filho. E se você glorifica, se você adora, se você, sei lá o que eu tô falando, mas se você concorda com isso, adora, aplaude, bate, ei! Fala: eu sou filho, eu sou. Glória a Deus. Obrigado, Bertioga. Fique com Deus. É nóis.